Um quarto de hora. 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. Quando tiveres um quarto de hora à disposição, reflete nos benefícios que podes espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom ânimo de algum familiar dentro da própria casa. Das palavras de paz e amor que o amigo enfermo espera de tua presença. De auxiliar em alguma tarefa que te aguarde o esforço para a limpeza ou o reconforto do próprio lar. Da conversação edificante com uma criança desprotegida que te conduzirá para a frente as sugestões de boa vontade. De estender algum adubo a essa ou aquela planta que te faz útil. E do encontro amistoso em que a tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. 15 minutos sem compromisso são 15 opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma das fontes pequeninas e de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequeninos raios de amor a se nos irradiarem do coração. Que Jesus esteja conosco, muito feliz pelo convite do Centro Espírita Júlio de Abreu, também do Sandro, né, que é o nosso companheiro aí das palestras, sempre está anotando, convidando a gente, e eu fico feliz. Já estou há um tempinho com vocês, né, Sandro? Então, hoje nós vamos falar sobre Caritas. Nós vamos falar sobre a prece de Caritas, que foi feito um estudo na Sociedade Catarinense dos Estudos Espíritas. A gente vai ler a prece e vai fazer alguns comentários no meio, né, de algumas frases. Né? E também nós vamos falar a mensagem que foi psicografada, né, mensagem de Caritas, e que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de não saiba a mão esquerda o que fez a direita. Está no Evangelho segundo o Espiritismo essa mensagem que nós vamos ler, e também vocês podem acompanhar depois no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Caritas é um espírito de luz, podemos dizer que é um espírito santo, pois todos aqueles espíritos que vieram consolar os homens, que vieram nos esclarecer, as mensagens que eles vieram nos dar, a doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo, a volta de Jesus a nós, na nossa terra, através dos seus ensinos, sendo esclarecidos com maior exatidão, com maior... descortinando, né, todos os ensinos que Jesus falou e que foi incompreendido durante aí mais 2000 anos. E hoje Jesus volta, Jesus está já entre nós. Muitos o esperam, mas agora ele já está entre nós, porque são os espíritos de luzes encaminhados por ele no momento em que a humanidade já vive em condição de compreender o mundo espiritual, a nossa relação com Deus através do nosso espírito eterno, através da nossa imortalidade, nos esclarecendo que somos espíritos endividados e que já vivemos vidas e vidas, aí milhares de vidas, que já fomos João, José, Maria, Josefa, Antônio, por essa caminhada de encarnações que tivemos. Hoje,
Eu sou Edilson, não é mais, hoje eu estou Edilson, mas não sou Edilson. Já tive vários outros nomes aí. Então a doutrina ela vem nos dizer que nós somos espíritos evoluindo para Deus, fadados à perfeição. Se não fosse assim, Jesus não diria: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. É claro que é uma força de palavras. Jamais chegaremos a ser perfeito tal como Deus, porque só Ele é. Mas nós caminhamos para Deus, esse é o nosso propósito, ser perfeito. Ah, mas já erramos bastante, estamos errando, não somos pessoas boas, não faço coisas boas, erro bastante, não é? Mas não importa, é a caminhada é assim, cheios de erros e acertos. O importante é que nem aquela música, levanta, cai, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, vamos adiante. Não é? O erro faz parte das nossas vidas, mas perseverar no erro é aí que está o engano. Então, como falamos de carita, é um espírito de luz, e também a tradução dessa palavra é caridade. Jesus nos fala que, resumiu os mandamentos mais importantes da lei de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a caridade está contida aí. Amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. Dentro desse contexto da caridade, devemos fazer tudo ao outro aquilo que gostaríamos que fizesse para nós. A caridade é a chave que nos elevará a espaços infinitos, transcendentes. Nós vamos transcender de amor e beleza com a caridade. Não é? E a gente pode presenciar aí os santos da vida terrena, da Igreja Católica, do Espiritismo também, não é? Tantas pessoas caridosas, desinteressadas, desapegadas, que fazem o bem pelo bem, porque eles já compreenderam o bem, o amor ao próximo, e eles espalham esse amor por onde anda, no que faz. É isso que nós devemos ter, essa compreensão, que é uma ponte, a caridade, para nós, para com Deus. E Kardec fala, né, percebendo que a caridade é essa ponte, ele diz assertivamente que fora da caridade não há salvação. Se nós não tivermos caridade naquilo que fazemos, não nos salvaremos. Né? A caridade dispensa a minha crença. A caridade está no pobre, no rico, no católico, no evangélico, no espírita, está em todas as pessoas. Todas as pessoas podem fazer a caridade. Basta um ouvido, às vezes é uma caridade. Uma indulgência, o calar é uma caridade. Tudo, tantas coisas pode, não é só esmolas, não é? Não é só esmola, porque a esmola devia momentaneamente, ou não, né? Porque ela é tão poucas vezes, tão pequena, mas algumas até suavizam um pouco a fome de alguns. Mas essa caridade esmolada, muitas vezes ela humilha quem dá e quem recebe, não é? E é uma dor tanto para um quanto para o outro. Mas não deixemos de dá-la, não é? Não deixemos de dá-la. A verdadeira caridade, às vezes, está nas pequenas coisas que a gente faz. A prece de carita, ela é uma súplica a Deus, é um pedido. Tem muitas verdades contidas. Vamos lê-la? Aí eu pauso em alguns trechos para colocar o ensino, né, da sociedade catarinense. Ela começa assim: Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade,
Dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Pedindo a Deus, não é? É um pedido universal dos espíritos, nós outros, que estamos em provas e expiações nesse planeta Terra, nesse planeta azul. E a luz de Deus e a caridade são as verdades. Luz de Deus e a caridade são as verdades necessárias a nós para a busca da perfeição. A luz de Deus, o amor de Deus, a caridade em nós, essas são as verdades necessárias para a busca da perfeição. Continuando a prece, Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Não é? Olha só, nesse momento em que a gente vive, ao doente o repouso. Quantos de nós, nessa pandemia, não temos o repouso, não temos o leito hospitalar, não temos os remédios necessários para passar por essa doença. Pedimos a Deus a possibilidade de termos todas essas coisas. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhecem. Nós conhecemos, Senhor, você? Na maioria das vezes não, né? Acreditamos, falamos, mas não o conhecemos. Não o conhecemos porque somos rebeldes, revoltosos, nos queixamos. Na prece do Pai Nosso dizemos: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a tua vontade. E quando a vontade de Deus vem, nos dando algum remédio amargo, alguma prova a passar, nós não conhecemos Deus, não aceitamos essa bondade infinita que através das provas nos fazem voltar a Deus, deixar o orgulho de lado, porque ele cai diante da nossa exaltação. Daí, não é? Piedade para aquele que não vos conhece. Nós estamos dentro dessas pessoas. Esperança para aqueles que sofrem. Esperança a nós outros todos, Pai de misericórdia, que estamos na solidão dos nossos lares, convivendo não é apenas com aqueles próximos, mais próximos. Perdemos, na maioria de nós, o contato com os outros, com aqueles parentes que a gente se confraternizava tanto. Agora nós estamos no recolhimento de 4 paredes, das paredes do nosso lar. E é um remédio que você nos dá para que nós nos aproximemos de nós mesmos, busquemos as nossas verdades, as verdades que não são ditas, não é aqueles que estão enraizados nas mentiras, nos desenganos, nas dissimulações. Todos esses que nós outros nos incluímos, estamos agora amargando a 4 paredes, buscando esses sentimentos, buscando a verdade, buscando o melhor dos relacionamentos, buscando olhar com o olhar do Espírito para dentro de nós, percebendo os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas atitudes, analisando-as, tirando a sujidade de dentro de nós e expondo
analisando, refletindo. Esse é um grande momento para que muitos de nós externem exatamente aquilo que nós somos. Tanto a bondade quanto a maldade que existe de nós. Tudo, Jesus falou que tudo estará descoberto, nada ficará encoberto. Esse encoberto e descoberto são a nossa realidade, a nossa própria realidade. Essa verdade que nós devemos buscar. No dizer de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Então, busquemos nos conhecer. Que a vossa bondade, Deus, permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Simbolizado, Deus, por estrela, consolo, guia, verdade e esperança, nós clamamos a vós, Deus de bondade, por aqueles que precisam de apoio. O maior pedido desse trecho é em relação à presença de Deus em nossas vidas. Deus, Pai, Senhor, piedade. O narrador da prece pede aos Espíritos Consoladores para derramarem paz, esperança e a fé. Os enviados do Cristo podem ser espíritos encarnados, pode ser os espíritos que estão na erraticidade, que estão sem um corpo físico, aguardando a reencarnação, estão em outro plano, em outra dimensão. Esses são os enviados do Cristo, que nos auxiliam nas provas, na prova dos aflitos e sofredores. Continuando a prece, Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. É o que pedimos para nós nesse momento, Deus. Jesus, Mãe de Nazaré, é o que pedimos para vocês nesses instantes, nesses momentos em que estamos sofrendo de um vírus silencioso, invisível. Nós pedimos com os braços abertos que a sua bondade se estenda sobre nós. Estamos pedindo um raio, uma faísca do vosso amor, que pode abrasar a terra. Mas, de acordo com a prece do Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade. Que esse remédio amargo seja sorvido por nós com paciência, com esperança e com tranquilidade, sem revolta, sem rebeldia. A narrativa da prece de Cáritas nos leva ao reconhecimento de Deus em nossas vidas. A partir do amor divino, do auxílio dos bons espíritos, da compreensão das provas, quando compreendermos nossas provas, é possível estarmos prontos para iniciar a nossa caminhada evolutiva. Na compreensão das provas, na crença das mensagens dos espíritos superiores a nós. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé, a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Nos ajuda a ajudarmos uns aos outros, Pai. Nos inspira, nos tira da inércia
nos tira de dentro de nós outros, nos ajuda a curar o nosso egoísmo, nos ajuda a nos confraternizarmos, a sermos solidários uns com os outros, nos ajuda a ter empatia àqueles que sofrem muito mais do que nós, que estão em leitos de hospitais, que estão aguardando uma vaga numa UTI, aqueles que desencarnam, que eles tenham a receptividade dos bons espíritos, guiando nos caminhos que devem seguir. O espírito, portanto, encaminhado a dar novos passos, o de buscar o progresso, a razão, sem esquecer os valores da caridade e da fé. Esse é o conjunto especial para desenvolver as inteligências morais e intelectuais a fim de subirmos até vós, Deus, e assim sermos dignos de estar no mundo novo, no mundo de regeneração. Porque esse é o momento de transição e permita, Deus, que nós possamos ter ações e atitudes e comportamento que nos faça ser admitidos nesse novo mundo, nesse mundo regenerador, um mundo onde haverá descanso para as nossas lutas, nossas lidas, e onde não seremos tão sofridos, não veremos tanto sofrimento e nem o egoísmo predominará. O bom, o belo, o amor, a compreensão dos outros é o que reinará nesse novo mundo. É onde nós nos confortaremos um pouco diante das lutas incessantes que passamos. Mas para isso precisamos ter o coração humilde, precisamos ter benevolência, precisamos olhar o próximo, precisamos rebaixar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Nos abençoa, Senhor, nesse propósito. Esse é um propósito. Falar nessa palavra é importante. Porque se nós não tivermos propósito, para onde iremos? Se nós não tivermos objetivos, para onde iremos? Que caminho seguirmos? Tenhamos esse propósito. Propósito do bem, propósito do amor, propósito da amizade. Agora, passando da prece à mensagem de Caritas de Laon, que foi psicografada em Laon, na França, em 1861, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos à mensagem de Caritas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo que vossa mão esquerda não saiba o que faz vossa mão direita. Ela começa assim: meu nome é Caridade, sou o caminho principal que leva a Deus. Segui-me, pois sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz essa manhã minha caminhada habitual e com o coração aflito vos digo, meus amigos, quantas misérias, quantas lágrimas, quantos tendes a fazer para secá-las? Procurei em vão consolar pobres mães, dizendo-lhe ao ouvido coragem. Há bons corações que vos protegem, não sereis abandonadas. Paciência, Deus está aí, sois suas amadas, sois suas eleitas. Elas pareciam ter me ouvido e voltavam para mim os seus grandes olhos ansiosos. Via-se em seus pobres rostos que o corpo, esse tirando do espírito, estava com fome e que, se minhas palavras tranquilizavam um pouco seu coração, não enchiam seu estômago. Eu repeti ainda, coragem, coragem. Então uma pobre mãe, bem jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a estendeu no espaço vazio,
como a me pedir para proteger esse pobre e pequeno ser que se alimentava ao seio estéril apenas de um alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, em minha caminhada, vi pobres velhos sem trabalho e também sem abrigo, atormentado por todos os sofrimentos da necessidade e envergonhados da sua miséria, sem coragem eles que nunca mendigaram a implorar a piedade dos passantes. Eu, com o coração tomado de compaixão e que nada tenho, fiz-me mendiga para eles e vou por toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e sensíveis. Por isso venho até vós, meus amigos, e vos digo: há por aí infelizes cujo prato não tem pão, cuja lareira não tem fogo e cuja cama não tem cobertor. Não vos digo o que vos deveis fazer, deixo a iniciativa aos vossos corações. Se vos ditasse uma linha de conduta, não teríeis o mérito da vossa boa ação. Espero de vós outros, todos, podemos fazer o bem a todas essas pessoas que no caminho encontrei e que vi, gente sofrida no chão, pelas ruas, a pedir, nos faróis, nos leitos de hospitais, nas reportagens que a gente vê, não é tanto sofrimento. Nessa caminhada vi todas essas pessoas, uns em desespero, outros com medo da situação em que nós estamos vivendo, o desespero em alguns, o medo até de um aperto de mão, de um abraço de uma pessoa querida. Todos nós, nessa caminhada, a gente vê tantas pessoas em sofrimento. E a caridade suplicando aos bons corações um avanço, uma direção, uma mão, um olhar, um ouvido, uma fala para todos eles. Se vos ditasse a linha de conduta, não terias o mérito da boa ação. Apenas vos digo: eu sou a caridade e vos estendo a mão pelos irmãos sofredores. A caridade, estendendo a mão a nós outros, pelos que sofrem mais do que nós. Mas se peço, também dou. Porque a caridade feita, caridade pura feita, ela recebe. E nós sabemos disso. Convido-vos a um grande banquete, vos ofereço a árvore onde vos fartareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. Vinde, colhei, pegai todos os frutos dessa bela árvore, que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tirardes dela, fixarei todas as boas ações que fizerdes, e levarei essa árvore até Deus, para que a carregue de novo, pois a beneficência é inesgotável. Segui-me, portanto, meus amigos, a fim de que sejais anotados entre aqueles que se alistam sob minha bandeira. Nada receeis, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, pois sou a caridade. Bonita mensagem, não é, desse espírito de luz. Caridade. Então é a ponte que nos leva a Deus, não é? Caridade, ponte que nos leva a Deus. Que fique gravado em nossa consciência, em nosso coração, o lema de Allan Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. Que Deus nos abençoe. Então agora nós vamos fazer a prece de encerramento, pedindo a Deus, nosso Pai Criador, as bênçãos para todos nós da humanidade terrena.
as bênçãos para todos nós, Pai. Que teu amor caia sobre todos nós. E que, se tudo que nós estamos sofrendo agora, possamos perceber que é para nosso próprio bem. Porque você é amor e é bondade infinita. Permita que nós possamos perceber que todos esses sofrimentos, esses infortúnios que nós estamos passando, seja em prol de nós mesmos, para o nosso próprio benefício, que nós não nos rebelemos, que nós não nos revoltemos e que a gente possa perceber e sentir o teu amor para conosco diante das dificuldades, que essas dificuldades permitam a nos ver, nos perceber, nos sentir, fazer reflexão sobre o nosso comportamento, sobre as nossas andanças, o que fazemos, o que pensamos, que nós possamos emitir pensamentos de vibrações nas nossas atitudes, nos nossos dia a dia, para que o nosso céu não seja poluído com vibrações menores, maldosas e que causem todos esses vírus a que nós estamos sujeitos. Que o nosso pensamento, as nossas atitudes, a nossa fala, nosso comportamento seja sempre voltado para o bem, para a concórdia, para o amor ao próximo. Que nós possamos incutir na nossa alma e no nosso coração o que Jesus nos ensina. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que esse mandamento de Jesus cale na nossa alma e que nós possamos ser pessoas melhores. E saiamos, e quando sair dessa situação de dor e de medo e um pouco de desespero até, que nós possamos dizer bem forte, bem no fundo da alma: eu venci, nós vencemos, nós fomos fortes, nós ultrapassamos essa barreira de dor e nós seremos felizes com a tua bênção, Pai. E agora eu peço para aqueles que estão acompanhando, que Jesus coloque um remédio na água de cada um para fortalecer o seu corpo. Muita paz a todos. Graças a Deus.